Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos nesse domingo, começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero convidá-lo, você que já está aqui conosco acompanhando, para curvar sua cabeça e junto comigo nós orarmos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Senhor, nos proporcione, ó Deus, uma pequena porcentagem da sua sabedoria, para nós aprendermos este assunto desta manhã e colocarmos em prática na nossa vida. Abençoe, Senhor, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, os equipamentos, os nossos comentaristas de hoje, que serão os nossos professores. É assim que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, os irmãos já sabem, né? Podem se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, compartilhar, comentar. E também os irmãos que estão acompanhando aqui pelo Facebook podem curtir a nossa página, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Essas ações em conjunto fazem com que nós alcancemos cada vez mais irmãos, mais pessoas são alcançadas pelos nossos cultos, pelas nossas escolas bíblicas dominicais. Irmãos, e hoje nós todo domingo falamos, né? E hoje não é diferente. Nós temos disponível para você, que é da nossa igreja ou não, a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos estão vendo aí na tela o telefone da nossa irmã Célia, da irmã Lívia. Ali os irmãos encontram, né, todos esses artigos da nossa fé, Bíblia Sagrada, harpa cristã, a lição da Escola Bíblica Dominical. E além de ser abençoado, né, irmãos, por essa rica literatura, é também abençoa também a obra de Deus e a obra missionária. E hoje nós recebemos aqui os nossos irmãos que vão comentar essa lição, né, a lição de hoje, a lição de número 9. Tenho aqui à minha direita o nosso irmão presbítero Anderson, pastor irmão Anderson. Paz do Senhor Igor, paz do Senhor Paulo, paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Amém. E à minha esquerda, o irmão diácono Paulo Kitt, pastor irmão Paulinho. A paz do Senhor irmão Igor, nosso irmão Anderson e a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. É uma alegria para nós, né, irmãos, recebermos esses irmãos. São os nossos professores, doutores, que vão nos ensinar a palavra de Deus nessa manhã. E para nós iniciarmos o nosso assunto, vamos então ao nosso quadro Você Sabia? Amém, glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Nós estamos estudando, os irmãos podem verem na capa das suas lições, nós estamos estudando esse último trimestre do ano de 2021, sobre o apóstolo Paulo. Então nós estamos estudando as lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então tem sido lições abençoadoras que têm nos ensinado, irmãos, profundamente a cada vez mais amar, né, e colocar em prática o testemunho, a prática de vida que Paulo nos ensinou. O nosso textual de hoje, irmãos, encontra-se em Atos, no capítulo 20, o versículo 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Cristo, que ele resgatou com seu próprio sangue. A nossa verdade prática diz que no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, nós vamos entender melhor, né, irmãos, qual foi o propósito de Paulo, né, para ter esse cuidado e dedicação com aqueles que são vocacionados para o exercício do santo ministério. Irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Você pode fazê-la aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Ela se encontra em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 17 até o versículo 34. Uma leitura um pouco extensa, mas muito necessária, irmãos, para a compreensão desse lindo assunto. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja,
deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Amém. Meus irmãos, na lição de hoje, o nosso objetivo é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Também cada tópico, tem o seu objetivo específico, e no primeiro nós vamos apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. E no segundo tópico nós vamos assinalar o legado doutrinário de Paulo para estes novos líderes, E no terceiro e último tópico nós enfatizaremos o apelo de Paulo aos líderes. Então são assuntos, irmãos, muito pertinentes para nós que trabalhamos na obra do Senhor, que servimos a Deus, e com certeza, irmãos, Deus já tem falado, tem muito para nos ensinar nessa manhã. Então peguem, irmão, a sua lição mesmo, a sua Bíblia Sagrada, uma caneta, uma agenda, e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas lições. A nossa introdução diz assim: nesta lição nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e os seus apelos aos líderes do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Então, irmão, fique atento. Nós vamos aprender com a vida de Paulo, com o testemunho prático de Paulo, o quanto nós temos o dever, de como obreiros nos empenharmos, na preparação, na capacitação, no que cabe a nós, irmãos, desses novos irmãos, obreiros que junto conosco trabalham na obra do Senhor. Nós vamos entrar assim no nosso primeiro tópico, que fala sobre Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Então nós sabemos, irmãos, que é muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. Então toda a vontade divina prevalece, irmãos, aos interesses do homem. Então a obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. Nós temos até o bom costume, irmãos, sempre de lembrar-nos que a obra de Deus nunca vai cessar por falta de mão de obra. Deus sempre há de levantar irmãos. E nós temos um papel relativamente importante, Deus conta conosco nesse processo de aprendizado. Então, parte importante desse processo de aprendizado é justamente ensinar estes novos vocacionados. Então, irmão Anderson, qual foi a importância perdão, irmãos, da igreja de Éfeso, para esse processo no ministério de Paulo? Bom, irmão, para nós entendermos a importância, primeiro eu dei uma
uma estudada a respeito da cidade de Éfeso. Para a gente entender a importância da igreja de Éfeso, a gente tem que entender o contexto que a cidade estava inserida. Paulo ele foi enviado da cidade de Antioquia, da Síria, que era também uma cidade muito famosa. Era uma das 3 maiores metrópoles que existia na Ásia, em Roma. E Antioquia comportava aproximadamente aí 500 mil habitantes na época de Paulo. Era uma cidade muito grande. Interessante, irmãos, que no capítulo 13, no verso 1 de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja de Antioquia era uma igreja muito bem servida do ponto de vista de obreiro, porque lá havia profetas e doutores. Então era uma igreja que já estava formada, já estava bem alicerçada, ao ponto de poder enviar obreiros, para a obra do Senhor. É interessante, irmãos, que também a igreja de Antioquia era uma igreja, no versículo 2 do capítulo 13 de Atos, era uma igreja muito espiritual. No versículo 2 diz que, servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, por este motivo podemos dizer que era uma igreja muito rica em termos de ministérios, de dons espirituais, e trazendo para os dias de hoje, por que não dizer que era uma igreja dos sonhos de qualquer obreiro, Então, o apóstolo Paulo ele podia ter o desejo de ficar ali naquela igreja, porque já era uma igreja muito grande, muito rica, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma vocação internacional, do evangelismo internacional. E ele seguiu a sua vocação e a missão que Deus deu para ele. Ele não quis ficar apenas com os privilégios, Seria muito bom se ele ficasse ali para ele, vamos dizer assim. Ele ia ter todos os privilégios, ia ser honrado, mas ele decidiu, pelo Espírito Santo, fazer a obra do Senhor. E nós conhecemos que, durante as 3 viagens missionárias, ele passou por grande tribulação e dificuldade. Quando ele chega, irmãos, na cidade de Éfeso, apesar de Éfeso ter menos habitantes que Antioquia, era cerca de um pouco mais de 300 mil habitantes na época, nós já estudamos em outras lições anteriores que Éfeso ela era uma cidade portuária e ela tinha se tornado o centro comercial daquela época do Império Romano na Ásia. Então, todos os dias tinha pessoas de várias nações, de várias cidades diferentes, era uma grande população todos os dias ali. E para não falar também uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, que era o templo da deusa Diana. Era uma cidade onde peregrinos iam para lá, para conhecer esse templo, que era muito, na visão deles, muito bonito. Isso nos traz também, irmão, uma das maiores dificuldades que Paulo teve naquela cidade, que foi a dificuldade de enfrentar com ousadia, irmão, e coragem, toda a idolatria que existia ali, porque era uma cidade totalmente idólatra. Pois bem, não só por essa fama, não só por essa grande população, mas Éfeso se tornou uma cidade estratégica para a evangelização mundial, devido ao seu grande fluxo de pessoas de vários lugares. Mas não só por isso, irmãos. Quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso, ele chega pela primeira vez, ele encontra um problema lá. Qual que era o problema, irmãos? Atos 19, no verso 1. Já existiam discípulos lá, só que quando ele pergunta se eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, eles olham para Paulo e dizem assim: mas nós nem ouvimos sobre o Espírito Santo?
quanto mais ao batismo. Então Paulo, ele viu a grande necessidade de ensinar as pessoas que estavam ali para formar uma igreja forte em doutrina. Tanto porque a cidade era uma cidade estratégica para a evangelização, mas como evangelizar se não ensinar a palavra certa para as pessoas, né? De repente, entrar doutrinas erradas, as pessoas não vão receber Jesus como deveria. Então, devido a essa grande necessidade, irmãos, Paulo, ele permanece ali na cidade de Éfeso durante quase 3 anos. Então, respondendo à pergunta do irmão, qual que é a importância da igreja de Éfeso para este processo de aprendizado dos vocacionados no ministério do apóstolo Paulo? A importância, irmãos, que além de Éfeso ser uma cidade, um ponto estratégico, ela ainda tinha uma grande necessidade, irmão, em termos doutrinários. Então precisava ter obreiros ali realmente preparados. Também pela diversidade cultural, devido ao grande fluxo de pessoas. O segundo subtópico é Paulo e o despertamento de novas vocações. O que é uma vocação, irmão? Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 1, Paulo, ele aparece esta palavra pela primeira vez. E Paulo, ele traz, na maioria das traduções bíblicas que nós temos, ela traz uma tradução como chamado, que corresponde a um convite de Deus. Mas é um chamado, um convite diferente, irmão, da vocação do homem para algum tipo de negócio, algum tipo de profissão ou emprego. É diferente, por quê? Porque aqui traz uma tradução de chamado para fora, ou selecionado. E aí eu me lembrei daquele versículo em Efésios, no próprio capítulo 4, no verso 11, onde o apóstolo Paulo fala assim: e deu Deus à igreja pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e doutores. Então o vocacionado, irmãos, ele aqui, biblicamente falando, ele é vocacionado, ele é chamado por Deus. A vocação, ela vem de Deus. Por isso, irmãos, a grande importância, como o irmão disse no texto áureo, no início, né? Das lideranças mais antigas da igreja. Reconhecer os novos vocacionados dentro da igreja. É preciso ter uma sensibilidade espiritual para reconhecer a vocação dos novos obreiros, né? Ou pretendentes a obreiros, digamos assim. Além de reconhecer, irmão, tem que trazer a liderança mais antiga, ela tem o dever de trazer esses novos obreiros, novos vocacionados para perto de si e cuidar desses novos vocacionados. Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Apolo, que é por alguns chamados de superapóstolo, quando ele chegou e começou a pregar e com aquela eloquência, mas ainda faltava algo para ele aprender. Então aquele casal muito abençoado, Áquila e Priscila, abraçou ele e falou: não, vem aqui, vem mais perto, nós vamos te ensinar com profundidade alguns pontos que você ainda não aprendeu, que você precisa entender melhor. Então as lideranças mais antigas, irmão, elas têm mais experiência do que nós. Aleluia! Elas têm mais experiência de vida e principalmente, irmãos, mais experiência de vida com Deus, que é o mais importante. E além de chamar para perto, irmão, e reconhecer, também é dever da liderança mais antiga, saber colocar e direcionar os novos vocacionados.
Porque como disse em Efésios 4, no verso 11, Deus deu à igreja uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. Então, essa liderança mais antiga, ela tem que reconhecer qual realmente é a vocação certa desse novo vocacionado. Porque se, guiados pelo Espírito Santo, as lideranças mais antigas da igreja colocam o vocacionado no seu devido lugar, a obra de Deus, ela prospera de uma forma muito grande e principalmente, irmão, espontaneamente. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 47, a parte B, que a Bíblia fala assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. É como o crescimento da igreja primitiva, um crescimento espontâneo. Todos os dias acrescentava o Senhor todos aqueles que haviam de se salvar. E no subtópico 3, irmãos, traz assim, por título, Paulo, um mestre inspirado. Aleluia. Até no final do subtópico 2, o comentarista da revista diz assim que o ministério do apóstolo Paulo, ele despertava novas vocações ou novos vocacionados. Por quê, irmão? Porque ele era um mestre inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando existe isso, irmão, dentro da igreja, irmão, meu Deus, todos os novos vocacionados, aqueles que sentem um desejo de fazer alguma coisa para o Senhor na obra de Deus, irmão, se espelham, olham o exemplo e admiram aquela liderança, aquela liderança mais antiga, aquele irmão que é vocacionado com mais tempo, como o apóstolo Paulo, e isso inspira, irmão, a querermos ser iguais, irmão, no zelo e na intimidade com Deus, na unção, vamos dizer assim, né? A liderança mais antiga, irmão, ou o ensinador, tem que ser um homem ou uma mulher inspirado por Deus, que tenha sabedoria do alto, um conhecimento profundo, irmãos, de Deus, sobre Deus, e através de muitos anos de busca de um relacionamento íntimo com Deus, através de experiências com Deus. Aleluia. Como teve o apóstolo Paulo, uma vida digna de ser admirada. Um homem que tinha autoridade, irmão, para falar assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amados irmãos, como é bom, né, nós aprendermos a palavra de Deus. E a síntese desse nosso primeiro tópico fala que Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Nós entramos assim no nosso segundo tópico, falando sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então nós sabemos, irmãos, que uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Paulo tinha, né, irmãos, essa constante preocupação, e a sua história, o seu testemunho de vida nos prova isso. Então o apóstolo sabia, irmãos, que ele brevemente passaria, né, mas a igreja de Deus tinha um propósito maior e que ela deveria permaneceria. Então, irmão Paulo, podemos dizer que esse era realmente um compromisso, né, prioritário para o apóstolo Paulo no seu ministério? Bom, de tudo que já foi falado aqui, né, um conteúdo muito rico, já expressado pela própria lição e inclusive também pelo nosso irmão Anderson, né? Como que Paulo, no último tópico, Paulo, um mestre inspirado, né? Ou seja, ele era um homem dedicado, ele era um homem que entendeu o propósito de Deus na vida dele. E isso é muito importante na vida do ser humano, quando o ser humano entende o seu propósito. Porque uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem alvo. Se ela não tem alvo, ela não sabe aonde investir a sua energia,
o seu foco, o seu vigor, a sua atenção, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia dali para frente, depois que ele se encontrou com Jesus, aonde que ele teria que morrer, né? Isso é muito importante para nós, né? Então, dando continuidade, né, nesse tópico, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. No tópico primeiro nós temos a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quando numa família um dos filhos começa a perder o foco, começa a desobedecer os ensinamentos, começa a se perceber uma diferença de comportamento. Ele ou ela começa a se tornar uma pessoa diferente no meio de todos que estão na casa. Por quê? Está perdendo o foco. E as únicas pessoas dentro da casa que Deus deu o poder para conseguir ajudar a consertar essas pessoas são os pais. Por quê? São pessoas que foram chamadas por Deus na vida dos filhos, e Deus deu aos pais autoridade, Deus deu sabedoria. É só querer, é só aceitar. E eu vejo, irmãos, o apóstolo Paulo como um pai na fé. Ele aceitando o seu legado, ele aceitou também a autoridade do Espírito Santo que foi dado sobre a vida dele, tanto para ensinar, quanto para pregar, e também para defender a verdade. Uma coisa é certa a gente lembrar: Deus, ele não precisa ser defendido. Jamais. Deus ele não precisa ser defendido. Ele é soberano. Mas a sua verdade, em algum momento em que houver um falso profeta, um falso doutor, um falso mestre, nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo para poder corrigir com a verdade, para que a santidade do Senhor não venha a ser desrespeitada e nem a sua verdade. E Paulo, ele tinha autoridade para isso. Por quê, irmãos? Porque não que ele queria se mostrar, mas o seu coração nesse propósito, ele tinha sim em querer defender tudo aquilo que Cristo já tinha revelado ao mundo. Então, no ponto A, diz uma pergunta: quem eram os judaizantes? Paulo, ele teve uma certa experiência, com os judaizantes. Eram irmãos judeus que se converteram ao cristianismo. Porém, isso é muito complicado e tem que tomar muito cuidado. Esses irmãos, eles eram muito saudosistas e religiosos, Eles ficaram presos aos ritos, aos costumes, às tradições, e se esqueceram da superabundante graça de Deus que foi manifestado na vida, mostrando o quê? Que a salvação, ela não vem pelos méritos das pessoas, ela não vem, mais por frente nós vamos falar, pelo intelecto do ser humano, mas ela vem pela graça. E a graça nós sabemos que é um favor imerecido. Eu não tenho condição, mas Deus quer. Eu não mereço, mas Deus quer, porque Ele nos ama. E esses judaizantes, eles começaram então a distorcer o ensino do apóstolo Paulo, e começaram a afirmar que a salvação dos gentios, elas dependiam também da lei mosaica, dependia da lei de Moisés, e que esses cristãos, esses gentios que se converteriam a Cristo, também tinham que, por exemplo, se circuncidar, tinham que cumprir a guarda do sábado, dentre outras coisas. Então o apóstolo Paulo, ele teve que intervir e adverter. Por quê? Para que não viesse a ser perdido o tesouro que foi plantado no coração desses irmãos que se converteram. E isso, irmãos, também é o nosso papel. Qual outro exemplo que é dado aqui também? Antes de chegar nesse exemplo, eu quero ler com os irmãos em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já
dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. É interessante que Paulo chega a dizer até assim, ainda até que um anjo desça do céu, eles preguem um evangelho diferente deste. Por quê? O evangelho genuíno é onde Cristo é o centro. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o centro de tudo. Então não podemos fugir de Cristo. Cristo é o nosso centro, Cristo é o nosso alvo. E o apóstolo Paulo, até ele chega a usar, vamos dizer assim, um tom até que irônico, né? Olha, eu estou maravilhado de quão rápido vocês passaram, né, dessa graça para esse evangelho fajuto que estão pregando por aí. E o que isso significa? Significa que o ser humano ele tem uma facilidade de ser conquistado por novidades, né? Mas nós, irmãos, nós temos que nos lembrar que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, e Ele é a nossa força. Então, se nós estivermos em Cristo, não há nenhum falso evangelho ou doutrina que nos fará mudar o nosso foco e o nosso alvo. E o segundo exemplo que nós temos aqui era dos gnósticos, né? Quem eram os gnósticos, né? O que era o gnosticismo? Então havia cristãos também naquela época que eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã. Por quê? Os gregos, né? Foi ali que surgiu a filosofia, a arte de pensar, né? Platão, quem mais? Sócrates, ou seja, Pitágoras. As pessoas estavam utilizando de termos e conceitos carnais para querer declarar a sua fé, a ponto de dizer que o corpo não era tão importante assim para se viver, mas somente a vida espiritual. Então Paulo ele já entra chamando a atenção disto, lembrando eles o que, irmãos, é corpo, alma e espírito. Jesus Cristo não comprou somente a nossa alma, mas é corpo, alma e espírito. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 23 ao 25, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Nada que provém da carne pode salvar o ser humano. O próprio Jesus Cristo diz, né, para aquela mulher samaritana, que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta, irmãos, nós queremos disciplinar, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito com coisas da carne, com conceitos humanos. Não, mas nós temos que nos alimentar de Deus, que Ele é espírito. Aleluia, Ele é espírito de verdade. E para nós finalizarmos esse subtópico, o apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não somente então no espírito, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando então esse tópico, no subtópico 2, fala também a respeito do compromisso de Paulo com o Senhor. Assim como o nosso irmão Anderson já citou também no subtópico 3, né, Paulo, um mestre inspirado, além de inspirado, ele também era um homem de compromisso com o Senhor, ou seja, ele não se preocupava somente em estudar a palavra para ensinar a verdade, mas mais do que isto, ele vivia o que ele ensinava. E aí está, irmãos, o poder de alcançar os corações das pessoas, não o que nós falamos, mas muito mais o que nós vivemos, porque a própria palavra do Senhor diz que nós somos como uma carta escrita às pessoas.
Nossa vida, as nossas atitudes, sim, é que dizem mais alto do que as nossas palavras. Então, irmãos, que o nosso corpo seja movido pelo Espírito Santo de Deus. E a lição diz também que ele se preocupava em viver de maneira coerente com o que ele ensinava, e a sua vida ela era sem ostentação, porque ele desejava refletir a humildade de Jesus. Jesus, ele deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza no céu, para vir aqui ensinar o que era mais importante do que isso, que é o quê? O amor. É algo que nunca provém do ser humano, mas provém de Deus. Aleluia. E finalizando, a lição diz também que nós não podemos pensar numa coisa e desejar executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. Ou seja, o crente, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, porque ter o Espírito Santo na vida é ter uma vida equilibrada, agir no momento certo, falar no momento certo e saber quando Deus quer que nós fazemos as coisas, assim como o apóstolo Paulo fez. Amém. A síntese, irmãos, desse segundo tópico diz que a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. E nós entramos assim, irmãos, no nosso terceiro e último tópico, falando sobre o apelo de Paulo, aos líderes. No nosso primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o desprendimento de um obreiro para realizar a obra de Deus. Então nós aprendemos, irmãos, que Paulo tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina. Essa obra não terminaria nele, pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. Então, irmão Anderson, para prosseguir com o crescimento da obra de Deus, qual foi o conselho de Paulo para esses novos obreiros? Bom, para responder essa pergunta, eu quero convidar os irmãos a ler dois trechos da palavra do Senhor. O primeiro é em Atos 20, no verso 24, onde diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E a outra referência é em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Aonde diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! Então, irmão, Paulo, ele não só declarava, fazia essas declarações, podemos dizer até que são declarações de amor a Deus. Ele não só fazia as declarações e soltava palavras, mas como o nosso irmão Paulo, ele disse, Paulo, ele vivia com toda a sua vida, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E isso, puxando o gancho daquele outro subtópico também, isso também, irmão, inspirava os novos vocacionados, porque, como o irmão Paulo disse, um exemplo, irmão, vale mais do que milhares de palavras, aquela frase muito conhecida. E Paulo, ele dava o exemplo. Então, quando Paulo, ele vive o que ele prega, isso dá a ele, irmão, autoridade, dá crédito. Quando ele fala, irmão, ele tem autoridade, as pessoas respeitam o que ele fala, independente do pensamento dos novos vocacionados. Se eles pensam diferente, eles passam a dar crédito ao que Paulo fala, porque ele vive. Diferente dos fariseus, que Jesus, ele falou várias vezes, que falavam com a boca, mas viviam totalmente diferente.
E essa autoridade de Paulo, irmão, era incontestável. E aí, irmão, qual foi o conselho de Paulo para os obreiros? O conselho de Paulo foi a vida dele, irmão. Um total desprendimento material. Foi a vida de Jesus. Foi um desprendimento, irmão. Por quê? Porque Jesus viveu pela missão. Jesus sabia o que Deus tinha chamado ele para fazer. O apóstolo Paulo também sabia, irmão, o que Deus tinha chamado ele para fazer. Por que então, irmão, ficar correndo atrás de outras coisas, vamos dizer assim? É pecado, irmão, trabalhar, estudar, não é pecado. Não estou dizendo isso, e não é isso que a lição nos ensina. Mas se Deus te deu uma missão, irmão, essas outras coisas não podem atrapalhar a missão que Deus te deu. Então o desprendimento do apóstolo Paulo era por causa disso, porque se ele ficasse preso, irmãos, ele não ia conseguir completar a missão que Deus ele tinha. Você já pensou se Jesus fosse rico, irmão? Como alguns pregadores pregam? Já pensou? Jesus ia para a cruz, ia chegar lá no Getsemane, ia orar a Deus e ia falar: Senhor, afasta de mim esse cálice. Aí ele ia ficar pensando: mas aí é a minha mansão e o meu carro. Da mesma forma, irmão, o apóstolo Paulo, o obreiro que fica preso a algumas coisas materiais, irmão, em algum certo momento ele vai ter que escolher ou aquilo que ele está preso, ou a obra de Deus. E esse é o conselho do apóstolo Paulo. Não se prenda. Por quê? Como comentarista aqui ele diz: para que você tenha o coração livre. O seu coração tem que estar livre diante de Deus. Aleluia. Livre da avareza e da ganância. O comentarista aqui ele diz. Mas também, irmão, tem fama, tem poder, não é? Como eu disse, o apóstolo Paulo estava na igreja de Antioquia. Lá ele tinha tudo o que ele queria, estava bom para ele. Ele podia muito bem ficar ali. A Bíblia não fala, mas quem sabe até passou pela cabeça dele: fica aqui você vai ter tudo, conforto, vai ser honrado. Mas o apóstolo Paulo, primeiro, irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro ele pensou na obra, na missão que Deus tinha dado a ele. Em João capítulo 6, verso 66, Jesus, irmão, ele prega um sermão duro. E nesse versículo a Bíblia nos fala que muitos dos discípulos de Jesus, que já eram discípulos, estavam abandonando Jesus e já não andavam mais com ele, por causa do sermão duro. E aí é um grande exemplo para nós, irmão. Se Jesus, vamos trazer como exemplo do maior obreiro que existiu na terra, se Jesus estivesse preso, irmão, ele ia pensar primeiro assim: vou mudar meu discurso. Por quê? Porque eu estou perdendo a arrecadação na minha igreja. Estou perdendo dízimo, estou perdendo oferta. A igreja está esvaziando. Jesus ia começar a ficar preocupado, irmãos. Como acontece em alguns lugares, porque está preso, irmão, a coisas materiais. Se Jesus mudasse o seu discurso, talvez Jesus podia falar assim: volta, que eu vou mudar o meu discurso. E os discípulos iam voltar e ia ficar tudo bem. Mas Jesus não muda o seu discurso, irmão, porque ele não está preso, irmão, a nada. O seu coração, ele está preso em Deus e na sua missão. Jesus, ele não está preocupado, irmão, com quantidade, com dinheiro, com prestígio, com a fama. Mas ele não muda, irmão, o seu discurso de jeito nenhum. E este continua sendo o discurso dos verdadeiros obreiros de hoje, irmão.
É o ser humano que tem que se adequar ao Evangelho. E não o Evangelho que tem que se adequar ao ser humano, irmão. É muito fácil adequar o Evangelho ao que eu gosto. Mas isso não é o Evangelho de Deus. Só tem dois caminhos, irmão, que levam à salvação. Só tem um caminho que leva à salvação. Um à salvação e outro à perdição. E o único caminho que leva à salvação, irmão, é aceitar Jesus e se conformar com o que Jesus ele manda, o que o Evangelho manda. A Bíblia, irmão, ela é atual e principalmente original e inspirada pelo próprio Deus. Aleluia! Uma frase que eu gosto muito, irmão, os irmãos aqui devem conhecer. A Bíblia é a inerrante e a infalível palavra de Deus. Aleluia! É nisso que nós cremos, irmão, na supremacia da Bíblia. Aleluia! Então, irmão, não é a Bíblia que tem que ser atualizada, não, porque ela já é atual. Nós podemos aplicar a Bíblia, irmão, em todas as áreas da nossa vida, na atualidade, sim. Devemos servir, irmão, a Deus fielmente, irmão, e não esmorecer. O Espírito Santo nos dá ousadia, irmão, para pregar a palavra da forma que ela é, sem querer agradar A ou sem querer agradar B, e nem buscar fama. Deus abençoe, irmão. Amém. O nosso segundo subtópico, irmão, vai falar sobre o cuidado pessoal do obreiro. Nós lemos lá, irmãos, em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 2, o seguinte: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, irmão Paulo, o apóstolo, ele tinha esse senso de urgência, né, para essa necessidade de se preparar novos obreiros. Então, quais foram, né, essas orientações do apóstolo Paulo para os obreiros no âmbito pessoal? Ok. Bom, a lição ela já inicia, né, apresentando o versículo 28. Olhai por vós mesmos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse ponto, irmãos? Na questão do cuidado pessoal, né? É aquele negócio, nós seres humanos estamos muito acostumados a ver homens e mulheres que se destacam em liderança, em trabalhos, em projetos. A gente admira, isso é natural e é bom, né? Porque nos estimula, né? Porém, nós temos que nos lembrar também que essas pessoas são seres humanos. São seres humanos e necessitam de todo o cuidado como todo mundo necessita. Então não existe super-homens nem super-mulheres. É necessário a gente aprender a ter a disciplina, conhecer o limite de todas as coisas. Então Paulo, ele dá aqui conselhos a respeito de ter cuidado consigo mesmo, para que em todo tempo o obreiro e a obreira do Senhor possam estar prontos para atender a tarefa, né? Eu vou ler um versículo aqui que parece não ter nada a ver, mas é muito importante a gente fazer uma comparação lá na criação. No final da criação, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, diz assim o versículo 2: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus, irmãos, precisa de descansar? Não, ele não se cansa. Mas o que nós aprendemos com isto? Não no sentido simplesmente de descansar o físico, descansar o mental, o psicológico, o sentimental, mas no sentido de ter cuidados, irmãos. É isso que nós temos que aprender, é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ter então o cuidado. Eu não estou aqui querendo ensinar ou influenciar nenhum irmão ou irmã a ficarem parados, né? A ficarem mais em casa do que trabalhar na obra do Senhor, não. Mas, irmãos, não venhamos nos enganar a nós mesmos. Não adianta a gente querer sair abraçando o mundo todo e aos poucos ir perdendo a nossa própria alma. Então, que tenhamos esse cuidado. O próprio Espírito Santo, ele se encarrega de nos ajudar a sabermos como cuidar do corpo, da alma e do espírito
Glórias a Deus. Porque Deus, Ele é Espírito, irmãos, mas as obras do Espírito refletem na nossa carne também. Então é preciso cuidar do corpo, da alma e do Espírito, e antes mesmo da gente cuidar do rebanho de Deus. Porque se nós não estivermos preparados, ao invés de cuidar, nós corremos grande risco de perdermos ovelhas do rebanho do Senhor. Que possamos ter essa responsabilidade. Amém. Por fim, irmão, nós vamos ao nosso terceiro e último subtópico, que vai falar sobre a ameaça dos lobos cruéis no rebanho de Deus. Então, irmãos, para encerrarmos o estudo de hoje, irmão Anderson, ao que se referia, né, a metáfora dos lobos cruéis que está registrado em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30. Amém, irmãos. Muito importante o que o nosso irmão Paulo disse no último subtópico que ele nos explicou, que me fez lembrar o que ele me falou domingo, que o irmão me falou domingo, sobre Marta e Maria, né? Marta, muito atarefada, perdeu a melhor parte. Me fez lembrar. Achei bem interessante. Paulo aqui, irmãos, desculpa o comentário antes da resposta, mas Paulo aqui, ele se referia, irmão, lobos cruéis, ele se referia aos falsos mestres, ou, como podemos chamar também, de predadores da fé. Por isso a palavra lobos, né? Consome a lã das ovelhas, sem se importar com a ovelha. Marcos capítulo 13, no verso 22, irmãos, Jesus diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Olha, irmão, com sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos, irmãos. Mateus capítulo 7, no verso 15, Jesus, ele diz assim: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por fora, irmãos, são grandes ministros e grandes líderes espirituais, mas a Bíblia nos fala que nem tudo que reluz é ouro. Como o nosso irmão Paulo, ele falou durante a explicação, irmão, tem grandes líderes, irmãos, que geram admiração, grandes lideranças espirituais que nos geram, irmão, admiração, às vezes pelo jeito de pregar, pelo conhecimento, mas essa lição, irmão, está nos trazendo, irmão, a luz para nós tomarmos cuidado, irmão, porque nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes, irmão, nós ouvimos palavras bonitas, um grande e profundo conhecimento da palavra, mas eles não vivem o que pregam. E às vezes, irmão, muitas pessoas não entendem por que a igreja não chama um pregador famoso para pregar aqui, irmão. É por isso, porque a igreja não conhece a vida particular do pregador, irmão. Porque o pastor da igreja, irmão, ele tem que zelar por aquilo que é falado no púlpito. Se vir algum desconhecido e ensinar uma heresia na igreja, irmão, isso gera um prejuízo tão grande que até o pastor consertar, irmão, o prejuízo vai longe, viu? Os pastores, dirigentes de igreja vai saber falar com mais profundidade sobre esse assunto, mas é isto que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui. É isso que o comentarista nos chamou a atenção através da vida do apóstolo Paulo. E em Mateus 23, no verso 27, Jesus ele diz que esses falsos mestres, por fora, eles são como um sepulcro caiado, porque por fora são bonitos, são atraentes, chamam atenção, não é? Você pega um sepulcro, irmão, uma sepultura,
e coloca ali uma pedra de mármore linda, faz aquelas casinhas, né, que fazem hoje, coloca todo, fica lindo. Mas por dentro, irmão, continua tendo apenas restos mortais. Mas Jesus conhece o interior de cada um, irmãos. Jesus conhece. Tem muitos falsos mestres, irmão, que de soberba, de cobiça, de iniquidade, e passam a ensinar, irmão, conforme dá na cabeça deles, irmão. Pega ali, igual o nosso irmão Paulo, ele disse, nos ensinou, né, no outro subtópico, tópico 2, que os obreiros, eles pegam, irmão, e começam a ensinar o que eles querem, como o segmento dos judaizantes, como o segmento dos gnósticos. Eu acredito nisso, eu vou ensinar isso aqui. Então, irmão, cuidado, cuidado. E isso também, irmão, serve para nós, irmão, como vocacionados, todos. Você sente que você tem uma vocação, porque o Espírito Santo confirma no seu coração. Então, irmão, você procura, você tem o dever, como a liderança mais antiga tem o dever de puxar e chamar para perto os novos vocacionados, os novos vocacionados também têm o dever de procurar uma liderança mais antiga, uma liderança mais sábia, mas uma liderança, irmão, que você conhece a vida. Não vai atrás, irmão, de liderança que você não conhece, atrás de YouTube, atrás de internet, porque nem tudo que reluz é ouro. E é isso que o apóstolo Paulo vem nos ensinar, irmão. Através desse último subtópico, irmão. Temos que, portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Irmão, temos que proteger, irmão, o nosso rebanho das heresias. É nós, irmão. Todos os vocacionados têm esse dever. Como o nosso irmão Paulo disse, e o Espírito Santo falou no meu coração antes de vir para cá, irmão. A mesma coisa, irmão, com as mesmas palavras. Deus não precisa, irmão, que a gente defende Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós precisamos sim, irmão, defender a nossa fé contra as heresias. E é isso que o apóstolo Paulo, esse é o legado que o apóstolo Paulo nos deixou através dessa lição. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O resumo desse terceiro tópico nos diz que o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Irmãos, como é bom, né, nós aprendermos e nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus e que nós tenhamos, né, irmão, sabedoria para colocarmos esses ensinamentos tão preciosos em prática. Ouvimos, aprendemos, mas também pratiquemos aquilo que nos foi ensinado. A nossa conclusão da lição, irmãos, diz que a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e o seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Eu replico aqui, irmãos, uma frase muito conhecida que diz que sucesso sem um sucessor é fracasso, né? Então nós temos que honrar a nossa chamada, aquilo que Deus colocou em nossas mãos e prepararmos, irmãos, novas pessoas para darem a continuidade. O que seria, né, irmãos, da igreja se ela tivesse acabado com a primeira geração de crentes, né? O que seria da direção da igreja se ela tivesse acabado com seus fundadores? Então nós temos, irmãos, a prática nas nossas igrejas de preparar novos irmãos, de dar todo esse respaldo aos vocacionados, aqueles que estão iniciando no exercício do santo ministério, e com certeza, irmãos, Paulo deixa isso muito claro na sua vida, no seu testemunho, e tinha isso como priori
no seu exercício ministerial. Irmãos, quero só agradecer aos irmãos que acompanharam até agora a nossa aula, que se desprenderam, né, nessa 1 hora de tempo para juntos conosco aqui estudar a palavra de Deus, e que Deus continue abençoando a sua vida, querido irmão, que você tenha uma graça especial na sua vida por se dedicar, irmãos, ao aprendizado da palavra de Deus. Lembrando que a nossa programação segue-se normalmente, então nós temos cultos transmitidos, né, nas nossas mídias sociais, toda terça-feira, às quintas e também aos domingos, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. Nós temos também toda quinta-feira o nosso culto Momentos com Cristo na TVM, no canal 14.1, às 15:07, portanto às 6h45, na TVM, no canal 14.1, culto Momentos com Cristo. Não perca, irmão, vamos juntos glorificar e cultuar a Deus ali no nosso lar. A nossa escola dominical também, irmão, tem essa programação. A partir das 9 horas, a nossa escola bíblica dos adultos, temos às 10 para os jovens e adolescentes, e também às 11 horas nós temos a nossa escola bíblica para as crianças, proporcionando aí, né, irmão, um atendimento a todas as faixas etárias, a toda a família. E lembrando, irmãos, nós temos já em normalidade os nossos cultos presenciais. Então, se o irmão que está assistindo não tem nenhum sintoma, não pertence a nenhum grupo de risco, pode, irmão, com certeza estar conosco em uma das nossas igrejas, para juntos nós adorarmos a Deus de forma presencial. Então você que pode, irmão, esteja conosco, tanto aqui na nossa sede, quanto nas nossas congregações, em todo o nosso campo, de forma presencial nos nossos cultos. E também, além dos cultos, nós temos a nossa escola bíblica dominical presencial também nas nossas congregações. Então você, irmão, todo domingo de manhã, acorde cedo, vamos para a casa do Senhor, para juntos com o nosso pastor, com o nosso professor, aprender a palavra de Deus de forma presencial na escola bíblica dominical. Quero convidar o irmão diácono Paulo Kitt para fazer essa oração, pedindo para que Deus abençoe os irmãos que acompanharam, né? Se teve algum irmão que fez aniversário essa semana, os irmãos que carecem das nossas orações, para que Deus os abençoe também. Amém. Oremos, amados. Senhor Jesus, muito obrigado, Salvador, por esse momento onde nós podemos compartilhar da Tua Palavra. A Tua Palavra, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela produz frutos na nossa vida, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, pela vida dos irmãos que trabalham, Senhor amado, incansavelmente nesse projeto da escola dominical. Continua abençoando também, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, as famílias, Senhor amado, cuidando de cada um de nós, nos ajudando a cumprirmos a Tua vontade pela Tua palavra, Senhor querido. Senhor, continua abençoando também a liderança da nossa igreja, do nosso ministério, a cada irmão e irmã que se esforçam e estão sempre lutando, Pai, para dar o bom exemplo. Ajude a cada um, Senhor amado, que possamos com ousadia, Pai querido, fazer com prazer a Tua vontade, Senhor, que possamos lutar com todas as nossas forças para podermos, Senhor querido, viver a fé que uma vez nos foi dada, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, mediante esta lição que nós estudamos, e abençoando o Teu povo, abençoe aqueles que estão aniversariando, dando saúde, que eles possam se sentir amados por Ti, amados pela igreja, e agradecendo também, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Abençoando também aos que estão enfermos, desempregados, aqueles que estão inconsolados, Senhor. Tem misericórdia, visita cada um, Senhor, e atende às suas necessidades, porque eu sei que o Senhor ama cada um de nós e o Senhor quer bem, Senhor amado. Nós te agradecemos por esse trabalho e entregamos a Ti toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por Tu, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoado. Nós nos vemos aqui, daqui uma semana, na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.